Fala, gente! Foi um dia muito especial para o canal ontem, entrevista maravilhosa com o técnico Dorival Júnior. Muito obrigado pelos elogios, muito obrigado por você que esteve presente nessa entrevista. Foram 14 mil corintianos ao vivo acompanhando de forma simultânea, né? A entrevista já passou aí de 100 mil visualizações. Muito obrigado. Mais do que isso, foi o prestígio, né? O carinho de vocês, os elogios, né? Por conta da entrevista que realmente foi top, né? Mas foi a graça de Deus. Eu tenho certeza disso. Mas tem uma coisa, né? A entrevista é legal, um momento diferente para o canal, mas me tirou um pouco de combate na questão das apurações, né? São ônus e bônus que nos traz a vida, e eu que gosto de estar sempre aí na linha de frente das apurações. Por que eu tô falando isso? Porque no início da noite o Caio César avançou com o Corinthians, né, nesse período que eu tava aí entrevistando o Dorival, né, enfim, tratando outros assuntos também pós-entrevista. O Caio César, né, que é atacante do Al Hilal, avançou com o Corinthians por empréstimo de uma temporada, o Corinthians com opção de compra, o Corinthians pagando a totalidade do salário do Caio César. Eu não sei quanto que é esse salário, espero que o Corinthians tenha exagerado, mas é um jogador que o Dorival pediu, confirmou isso com exclusividade na entrevista exclusiva que fez para mim. Ele confirmou, né, que pediu o Caio César, que é um jogador que o Corinthians não tem, né, o jogador do 1 contra 1, que vai para a linha de fundo, é o primeiro atacante talvez que o Corinthians está fechando. Assim, o que falaram para mim é que o negócio está muito avançado realmente, pronto para nos detalhes finais para estar assinando. Mas, né, apesar de falar que não tô cravando por ser prudente, cravei bastante coisa já esse ano, né? Enfim. Mas em relação a jogador de futebol, assim, contratações, eu prefiro tratar no encaminhado, no avançado, porque é o Al Hilal, é um clube chato, são árabes, eles mudam de ideia, enfim. A gente já viu vários casos aí, Michael, Marcos Leonardo, enfim. Muita gente que achou que tinha contratado e depois não contratou. Então eu vou ser prudente, vou usar o avançado, mas fechando, né, já que está bem avançado, bem encaminhado, acho que é uma contratação muito interessante e um perfil de jogador que o Corinthians não tem. Ele gosta, inclusive, de jogar bastante pelo lado direito, que é o Corinthians tem menos ainda. Então uma contratação interessante. Nós vamos ver nesse vídeo aqui. Quero falar do Garro também. Me falaram que não tem nada, tá? O Corinthians não recebeu proposta nenhuma pelo Rodrigo Garro, nem do Grêmio, nem de qualquer outro clube, tá certo? Enfim, acho que é isso. No Almoço com a Fiel já vou estar aí ao vivaço, tá? Para vocês. E vou estar em São Paulo, mas vou estar ao vivo no Almoço com a Fiel, 12h15, tá? 12h30 aí no mais tardar, pra gente falar muito do mercado da bola do Coringão. Eu venho com tudo aí, com as informações atualizadas para você. Mas eu quero deixar para você aqui, tá? Os melhores momentos da entrevista com o técnico Dorival Júnior, um resumão. Você vai ver bastante coisa legal. O Dorival falando dos 7 reforços que ele pediu, o Dorival se declarando, né, a torcida do Corinthians, se emocionou o Dorival. O Dorival, foi muito bacana essa parte, né, repercutiu demais o Dorival se emocionando e falando, né, se declarando para a torcida fiel. E também, né, do Bidon, se vai jogar junto com o Garro ou não, quem vai jogar, né, quem vai ser o maestro do time, muita coisa legal na entrevista, tá? Mas antes disso, eu quero perguntar um negócio para você, antes de você ver o resumo da entrevista. Você conhece a Manual? Você não conhece? Conhece ou não conhece? Enfim, você precisa conhecer a Manual. Se liga nesse recado. Você ainda não conhece a Manual? Então você precisa conhecer. A Manual é uma plataforma de saúde que descomplica o tratamento para a calvície de maneira prática e segura, conectando você a médicos credenciados e farmácias parceiras, tudo 100% online. A calvície, ela atinge metade dos homens com até 50 anos, segundo a OMS, e a Manual já ajudou mais de 500 mil homens em sua jornada de saúde. 2026 já começou e é hora de colocar as metas em prática. Sabemos que cuidar mais da saúde e da aparência está no topo da lista da maioria das pessoas. E a Manual vai te ajudar a transformar essa meta em realidade. E não deixa sua meta de autocuidado virar uma promessa esquecida de janeiro, aquelas promessas de janeiro que você conhece bem. Comece a agir hoje para o seu bem-estar, confiança e autoestima, tá? Acesse o site da Manual pelo link aqui na descrição, no comentário fixado, tem o QR Code na tela para você também. Você responde um questionário de saúde, um médico credenciado avalia o seu caso e, se houver recomendação, você recebe uma prescrição personalizada, tá? No momento da compra, use o cupom Café Setorista, que está aqui, ó, e garanta 40% de desconto no primeiro pedido. O tratamento é produzido por uma farmácia parceira e enviado com frete gratuito, com caixa discreta, sem identificação externa. É assim, ó,
ninguém vê nada, meu amigo. Ó, e os produtos todos aqui dentro para você, tá? Ninguém vê nada na caixa, tá tudo aqui, ó, escondidinho para você, tá certo? E você ainda conta, né, com o atendimento, meu amigo, clínico online via WhatsApp durante todo o tratamento para tirar dúvidas e ajustar o acompanhamento quando necessário, tá certo? Você não conhece a Manual? Então você precisa conhecer. Vem conhecer a Manual comigo. A única vez que eu falei contigo esse ano era um momento difícil do Corinthians, era um momento conturbado, e eu me recordo de uma frase sua que você me disse assim, ó, o ano vai terminar bom, você vai ver, né? E você falou, seremos campeões. Eu confesso que era um momento, assim, bem complicado do Corinthians, eu falei, o Dorival está confiante, mas era um momento de muita pressão. Eu queria saber por que você tinha tanta convicção desse título do Corinthians na Copa do Brasil, Dorival. Primeiro que eu tenho muita certeza e convicção no trabalho que eu desenvolvo. Juntamente com, quando eu falo meu, eu falo de uma comissão, não só aqueles que vieram comigo, que me acompanham já há algum tempo, mas como também aos profissionais que aqui estão dentro do Corinthians. E talvez as pessoas não saibam, não tenham ideia disso, mas o trabalho aqui é muito sério. Talvez os resultados não aconteçam da maneira como todos nós queremos. O Corinthians, mesmo com todas as dificuldades e problemas que nós tivemos no ano passado, porque se nós formos aqui enumerar, Samir, todos os momentos que nós vivemos, tudo o que aconteceu com a equipe, eu falo desde dificuldades em contratações, nós fomos 2 vezes apenas ao mercado, isso para uma equipe que foi montada há um ano, talvez 1 ano e meio atrás, é muito pouco, porque você precisa de algumas correções. Isso daí é uma necessidade que todos nós temos. Nós tivemos momentos aí de estarmos com 12 jogadores, 12 atletas dentro do departamento médico. Até para você explicar, então, porque eu já vi o torcedor te criticar em relação a isso, Dorival, alguns. Por exemplo, por que o técnico, o time não jogou bem o primeiro tempo? Por que o técnico não mexe no intervalo e mexe com 10 minutos ou 5 minutos do segundo tempo? Cada um trabalha de uma forma. Eu, particularmente, você vai me ver trocando raramente no intervalo. Por quê? Porque eu primeiro gosto de corrigir peças. Vou te dar um exemplo que está muito claro na nossa memória agora, até porque foi no último jogo. Carrillo iniciou jogando... A final, não. Não, agora. Ah, agora. Agora. Tô com a cabeça no título ainda, desculpa. Não. Agora não. Começou jogando pelo lado direito. Correto? Sim. Então, a gente fala um tripé, um volante e 2 meias. Ou como queiram, né? Sim, é o losango. No tripé. E no intervalo nós fizemos uma troca. Talvez poucos tenham percebido. Charles passou para o lado direito e o Carrillo... E o Carrillo para o lado esquerdo. Centralizado. Com isso, nós ganhamos uma saída de bola, um pouco mais dinâmica, e uma passagem do Charles provocando sempre a última linha adversária. Nós empurramos a última linha deles um pouco mais para cima da área deles. E com isso nós proporcionamos uma troca de passes para os homens que saíam para flutuarem entre as 2 linhas de marcação. Mais ou menos isso, tá? 2 linhas de marcação, quando a gente fala, é a última linha de zagueiros, né? E a linha de volantes ou de meias, o que seja. Então, que os nossos jogadores trabalharam entre essas 2 linhas, porque nós espaçamos para que isso acontecesse. Então, nós provocamos uma saída um pouco mais distante dos 4 homens deles, que estavam iniciando a marcação quando começávamos a entrar no campo ofensivo, e com isso nós conseguimos trabalhar um pouco mais entre linhas, porque eles tinham 2 volantes que ficaram com um campo muito longo para correr, tanto é que os 2 estavam sentindo câimbras em razão das distâncias que eles tinham que percorrer dentro da partida. Então, uma percepção que nós tivemos. A mudança ali não tinha precisou trocar atletas. Apenas posições, que é o que acontecia na maioria das vezes. Em outros momentos, você tem um jogador que é alto, que não vem bem na partida, mas ele dá muita consistência àquilo que o adversário tenha de melhor, bolas altas. Você tem que manter esse jogador jogando. Às vezes vai prender os zagueiros. Exatamente, porque você não tem um time muito alto. Eu estou dando assim suposições e possibilidades.
Para colocar na cabeça que não é só a troca de atletas. A troca por Você si pode só. resolver Exatamente. numa conversa, cada um numa outra função. Porque é muito simples. Quando você vai trocar uma equipe, todos querem que você coloque todos os atacantes possíveis, os meias que estejam em condições de gol. São essas as trocas que te pedem. É natural que todo treinador queira fazer isso. Mas nem sempre você pode, porque você tem que jogar com as peças que você tenha. Então, são detalhes assim que são importantes, mas que são muito trabalhados, muito pensados, para que você erre o mínimo possível e alcance o melhor resultado com aquilo que você tenha nas mãos naquele momento. Tem muita reclamação aqui, Dorival. Não dá para ler todos, né? São mais de 10 mil pessoas, porque eles acham que o Garro joga muito distante dos atacantes. Já que nós estamos falando de tática, eu queria que você falasse aqui, tem muita pergunta sobre isso. O Garro joga muito longe dos atacantes. Você acha isso? Não acho. O Garro, ele conviveu ao longo do ano aí com muita dificuldade para poder atuar. E nós temos que enaltecer um jogador como esse, que fez todo o esforço possível, mesmo sofrendo dores aí ao longo de todo o ano praticamente. E realmente, para quem viu o Garro no ano anterior, foi um pouco diferente ao longo desse ano. Ele próprio tem consciência disso. Mas nós estamos agora buscando, primeiro, uma recuperação total dele, para que ele possa estar na sua melhor condição. A distância não existe. O preenchimento, até porque nós sempre tivemos quase que 2 meias jogando próximos. Garro, ora Carrídio aproximando, ora, e muitas vezes, em muitas partidas, Bidon. Então, assim, nós sempre tivemos e sempre jogamos com aproximação. Nosso time teve... Se tem uma coisa que nós sempre tivemos de muito positivo, foi a proximidade dos nossos jogadores. Por quê? Porque nós somos uma equipe que atacamos por dentro, nós não atacamos pelos lados do campo. Então, necessariamente, nós temos que ter uma aproximação. Agora eu tenho uma pergunta de milhões para você. O Bidon está jogando mais adiantado. Pouca gente lembra, mas você disse isso quando você chegou ao Corinthians, que ele não era volante. E eu gosto muito do Bidon, mas acho que como volante, o Bidon como volante, o time fica um pouco mais frágil no meio campo. Só que você tem o Garro, que uma hora vai voltar. E assim, como que você vai fazer? Porque o Bidon, ele rende exatamente onde ele está jogando ali, na posição do Garro. Como é que você vai fazer para jogarem os dois juntos? Ou você acha hoje que o Bidon já está à frente do Garro? Não, eu acho que são jogadores que jogam na mesma função, de repente, que podem jogar juntos, não necessariamente atuem ou um ou outro, não precisa disso. Se o Bidon tiver que jogar um pouquinho mais por trás, ele tem capacidade, ele tem essa condição. Sempre que você tenha um volante de contenção e 2 jogadores que joguem com aproximação e que não tenham, talvez, a mesma condição de marcação, que o mesmo poderio de marcar, né? O poder de marcação que um jogador como o Ranieri, como o Charles ou como o Jean apresentam, mas são jogadores que se completam. Você tem uma forma de marcar que é individual, é o que todo mundo conhece. A marcação é individual, então eu vou acompanhar determinado jogador. Mas você marca por aproximação, você marca pela compactação. Entendeu? Hoje em dia, pouca gente joga. Por ser um time mais técnico, ele marca por compactação, ele não marca por individualizando marcações. Eu individualizo em alguns momentos em um ou outro setor, dentro de uma necessidade. Não acontecendo, o nosso time sempre fez isso. Por isso que é uma equipe que joga bem compacta, porque precisa estar compacta para poder jogar. E precisa estar compacta para retomar a bola. Ou seja, você marca por aproximação, você marca por compactação. Dorival, o Matheus Pereira, você pediu ou foi o Marcelo Paes que enfim, aquela oportunidade de mercado? Eu pergunto, eu acho que você pediu, não tem que te responder, né? Que dá a resposta para você, porque é um jogador que faz várias funções no meio campo. Eu queria saber qual a sua ideia do Matheus Pereira, onde você pretende utilizá-lo. Primeiro, nós temos 10, 12 pessoas trabalhando para que nos apresentem nomes de jogadores. Hoje nós não temos disponibilidade.
Então, nós temos que ter criatividade. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, quando o Marcelo chegou, eu falei, Marcelo, me interessa, porque eu gostei muito dos seus 2 volantes. São jogadores que, para mim... Tem um outro menino lá, né? Canhoto. Que é o... Esqueci o nome dele agora. O pessoal do chat ajuda, é o primeiro volante. Também. Não é o Pochettino, você está falando? Não, o Pochettino também é um jogador interessante, mas não é. Não foi ele, não foi o É o Pierre, lembrei. Exatamente. Perguntei a respeito dos 2. Gostei muito do Matheus quando eu vi atuando em outras partidas, um jogador que tem um timing interessante, que tem passe na vertical, que aproxima, que tem uma boa batida. E nós vínhamos conversando a respeito. Por quê? Porque às vezes você precisa de uma peça dentre 20, 30, 40 nomes que você conversa diariamente, definiu uma peça, então você começa a jogar com outras peças. Por quê? Esse jogador pode cumprir essa função, esse jogador pode também fazer essa função. Se eu perder, então você fica fazendo exercício. Se eu perder esse volante, como que eu jogaria? Esse cara jogaria com esse, com aquele, você entendeu? Então você fica fazendo que pode um exercício que ele pode alterar ao longo de uma temporada. Às vezes você fala, esse jogador não joga com aquele. E de perto você vai descobrir. Eu nunca faço isso, eu nunca defino essa condição. Eu apenas tento imaginar. Pode ser que não jogue, mas pode ser que jogue. Então você tenta preencher o seu quebra-cabeça em razão daquilo que esteja acontecendo nos movimentos de mercado que o seu clube esteja fazendo. Eu sei que o nome que você gosta muito, você trabalhou com ele, é o Alan, do Flamengo. O pessoal está falando que está dando uma avançada, Dorival, é verdade isso? Você tem... Só fico sabendo quando está finalizado. Por quê? Porque me questionam, estamos com esse nome preparado. Podemos fechar? Pode fechar. É assim que a gente trabalha. É um cara que não é da noite, né? Você pega um Cristiano Ronaldo da vida, longa vida no futebol, né? Você faz você busca esse tipo de informação também? A gente busca todo tipo de informação. Agora, jogador não tem certificado de garantia, Samir. Como nada, né? Senão você chegaria lá no dia seguinte e falava, pô, vem cá, estou entregando Samir de volta porque chegou aqui totalmente diferente daquilo que eu vi. Vem com defeito. Exatamente. Então, não tem certificado de garantia. Às vezes você faz uma contratação, você gasta nesse nome, você investe um valor alto, e de repente ele chega no clube e não dá certo. E aquele cara que vem num contrapeso, nós já vimos muitos casos, N casos, que vem num contrapeso, que vem menos ou desacreditado, ele chega, ocupa um espaço e vai embora. Futebol é assim. Por isso que eu falo, futebol não tem receita. Futebol não tem receita, futebol não tem lógica. Futebol tem sim. Trabalho, disciplina, dedicação, entrega, vai gerar resultado. Pode não ser os resultados imediatos. E que você... eu tenho um time médio e eu vou ser campeão brasileiro. Pode ser que não vai acontecer, mas esse time médio vai fazer a melhor campanha possível se tiver essas valências equilibradas. O Gabriel Paulista, né, já que a gente está falando dele, você pensa em jogar com 3 zagueiros ou ele vem para brigar por posição, Dorival? Eu quero 2 grandes jogadores em cada função, em cada posição. Isso é muito bom. É isso que eu estou buscando. Jogadores que se equilibrem, jogadores que estejam no mesmo momento profissional. Eu estou falando de um modo geral. Não estou falando especificamente 2 volantes iguais, 2 volantes com a mesma idade, 2 volantes... Não, nada disso. Eu estou falando de 2 jogadores que se provoquem. Você está falando da sombra, senão o cara acomoda. Que nós tenhamos uma sombra sempre, jogadores se incomodando ou que busquem incomodar aquele que esteja atuando no momento. Porque titularidade é momento. Quem se escala é o atleta. Às vezes você erra 1, 2, 5 vezes, mas em algum momento o treinador vai perceber que aquele atleta esteja merecendo uma oportunidade. Por isso que quem se escala é ele. Às vezes você tem confiança num atleta e acredita que na rodada seguinte, na segunda, na terceira, na quinta, esse cara vai deslanchar. Para muitos, não era para o Yuri entrar jogando na última partida. Para muitos, não era para um A ou B entrarem atuando na última partida. E eles entraram, porque tem a nossa confiança. Como que você tem trabalhado essa questão do Guilherme?
Você já lançou muitos jovens aí na carreira, inclusive já no Corinthians. É um jogador assim que dá para criar uma expectativa grande com ele, tem que ir devagar. Qual que é a sua avaliação? Nós temos que ser moderados sempre. Nós não podemos gerar uma expectativa excessiva em cima de ninguém. Nós temos que ter uma grande expectativa em cima do nosso trabalho, em cima da gente. No mais, nós temos que ter consciência que é um garoto de 17 anos que tem um potencial muito bom por aquilo que vem mostrando. Acredito que ao longo do ano vai evoluir muito em todos os aspectos, e não é só técnico, físico principalmente, ele precisa de uma evolução, vem alcançando isso, vem trabalhando com muita determinação, desde que chegou aqui há 3 meses atrás, talvez 4 meses, ele já teve uma evolução muito grande. Eu não vou aqui gerar uma expectativa, olha, vamos lançá-lo em fevereiro, março, abril, junho, dezembro, não vou falar isso, mas ao longo desse ano, o Gui, com certeza, se continuar fazendo o que ele vem fazendo, ele vai ter uma oportunidade. Mas é um jogador que tem muitos predicados. E a sua ideia para ele é que é um 6-6 mesmo, fica ali atrás dos atacantes, podendo concorrer com o Garro, o Bidon. Ele é um meia que se aproxima muito da área. Ele tem uma característica um pouco diferente, por exemplo, do Garro. O Garro é um cara que pifa, um cara que tem uma leitura. O Gui já é um pouco mais dinâmico de aproximação, entra mais com bola, busca um 2. É um jogador interessante. Pode jogar Garro e Gui, por exemplo, desde que nós tenhamos também os dois participando da retomada de bola. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tudo isso tem que ser treinado. É isso que, às vezes, as pessoas não entendem. Por exemplo, você prepara os 2 jogadores para jogarem juntos, e eles jogam 3, 4 partidas. Só que com esse calendário maluco que nós temos, o cara não consegue jogar quinta, sexta. É muito difícil. Sim. Então, por isso que nós temos... Às vezes as pessoas não entendem. Pô, tá jogando com um time misto. Como que você vai fazer esse ano? Não tem outro caminho, Samir. Então vão ter vários Corinthians escalados. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ô, Dorival, posições que o Corinthians vai buscar no mercado, então, sem falar de nomes, para você não mandar aquela chama Marcelo Paes. Eu prefiro falar assim, nós estamos atrás aí de 4 a 7 jogadores. 4 a 7. Tentando trazer para uma composição e um fortalecimento de grupo de elenco. Eu não vou te falar que eu preciso disso, daquilo. Não, jamais eu faria isso. Até para o teu jogador, no teu atleta, exatamente, olhar e falar, pô, o cara quer porque não está satisfeito comigo. Tem respeito, até porque isso pode mudar. Em um mês o cara pode se transformar em campo e ele pode calar a boca de muito profissional. Por isso que eu nunca taxo um atleta com... dessa forma como as pessoas falam, esse jogador é isso, é aquilo, definem já, pré-julgam. Eu nunca faço isso, porque eu sei que o atleta ele pode mudar. Eu vou citar um jogador. Quando eu cheguei aqui, muitos questionavam o Bidu em relação à sua condição de marcação, tinha dificuldade, não sei o quê, e que ele nunca havia conseguido uma regularidade grande aqui dentro do Corinthians. Para mim, foi um dos grandes laterais do Campeonato Brasileiro. Foi. Para mim, foi. Juntamente com o Reinaldo, por uma outra situação, com o menino do Cruzeiro, que foi muito bem, ele fez um campeonato assim, muito regular. É que nós não fizemos uma campanha que lhe desse possibilidades de ter assim, de aparecer um pouco mais. Senão, com certeza, ele estaria em muitas listas aí, mas não está porque o Corinthians não fez uma campanha que acompanhasse aquilo que ele tenha feito ao longo da temporada. Também eu posso pedir uma licença, fazer um agradecimento ao torcedor corintiano. Eu sempre fui adversário do Corinthians. Como você mesmo disse, eu nunca tive a oportunidade de poder estar aqui. Tive até 2 convites, mas eu estava empregado na ocasião. Eu nunca, à exceção de quando estava no Ceará indo para o Flamengo, eu havia quebrado um contrato. Eu nunca fiz isso.
E eu fico impressionado cada dia que eu vejo o comportamento e a reação da fiel torcida, da nossa torcida, em relação à entidade. É impressionante o que acontece. Eu trabalhei praticamente em todas as equipes do futebol brasileiro, à exceção do Botafogo no Rio, o Grêmio no Rio Grande do Sul, que eu havia atuado no Grêmio, mas não como treinador. E algumas equipes que agora, né, estão subindo no futebol brasileiro, mas eu nunca vi a paixão, a entrega, o respeito e o comprometimento de uma torcida para com os seus jogadores, independente do momento que estejam vivendo. Eu nunca havia visto isso. Eu deixo aqui um agradecimento, um reconhecimento e exalto o torcedor corintiano por tudo aquilo que eu já tinha visto contra e agora vendo a meu favor. Por outro lado, eu tinha um compromisso com essa torcida em razão de, acho que 3 oportunidades, ter tirado o Corinthians de um momento de uma decisão. E graças a Deus agora eu pude retribuir, de repente, a tudo que tinha acontecido lá atrás. A confiança em que nós conquistaríamos esse campeonato era muito grande. Eu não tinha dúvidas que isso ia acontecer. E eu tinha certeza que o nosso trabalho daria resultados aqui dentro. E quando nós saímos daqui, podem ter certeza, o Corinthians vai ter uma estrutura muito bem montada, e se não tiver atingido todos os objetivos que gostaríamos, com certeza estará muito próximo, em razão de todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, não só pela minha comissão, mas pela comissão técnica de todo o clube, a quem eu sou agradecido da forma como me receberam e respeitaram o nosso trabalho. Um agradecimento a você, torcedor do Corinthians, pela forma como me recebeu no clube. Eu sentia que eu tinha que vir para o Corinthians. É incrível isso, mas eu sentia, e mesmo contrariando a todos eles, que não queriam me preservando. Questão emocional, saúde. aquele Aquele momento, aquela saída. Nunca contei isso aí para ninguém. Mas a emoção que eu tive de ter ganho um título com a camisa do Corinthians é indescritível. Eu ganhei uma Copa do Brasil com as 3 principais equipes de São Paulo e tive um trabalho na equipe que, nesse momento, ela está entre as melhores do futebol brasileiro já há anos, que é o nosso grande adversário. Um trabalho de recuperação em 2014, que fez com que a equipe permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que eu estou cumprindo a minha missão como profissional. Tranquilo, com equilíbrio, nunca atacando ninguém, me preocupando com a sequência da minha carreira, com o desenvolvimento da minha carreira e com respeito aos profissionais que estão ao meu lado. Acho que para mim, Samir, isso daí é o ponto principal.